A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que a partir desse momento estão assistindo esse vídeo aula, que Deus possa estar falando ao coração de vocês, de cada um de vocês nesse dia, que Deus possa estar falando, ensinando as coisas que são dele, a verdade e a vontade dele para a nossa vida e para a vida da igreja. Amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o livro do profeta Amós. Tá? Mas antes, vamos estar orando ao nosso Deus, invocando a presença dele, a bênção dele em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano e eterno, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, invoco a tua presença, Senhor, nesse momento. Senhor, que tu venha falar conosco, que tu venha nos ensinar, nos instruir, que tu venha, Senhor Deus, a ministrar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito. Que teu Santo Espírito, Senhor, venha ensinar ao coração, a mente, a vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Que essas palavras que forem proclamadas sejam palavras de bênção, palavras de despertamento, palavras de avivamento, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estar lendo o livro do profeta Amós. Vamos estar lendo o capítulo, primeiramente, vamos estar lendo o capítulo 2, versículos 6 e 8. Amém? Capítulo 2, versículos 6 e 8. Que fala o seguinte: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustentarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa de meu Deus, e na casa do seu Deus, bebe o vinho dos que foram multados. Amém? Agora vamos ler capítulo 5, versículo 18 ao 27. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele, o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresente-te vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto. Por 40 anos, ó casa de Israel, sim, levastes Sicute, vosso rei Quirum, vossa imagem, e os vossos deuses estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém? Então, primeiramente, vamos estar falando sobre esse profeta Amós. O profeta Amós, a palavra, o nome Amós, ele significa, tem um significado que é de Javé carrega, Javé leva, Deus leva, né? Deus carrega. Ele era natural de uma cidade chamada Tecoa, lá no versículo 1 do capítulo 1 fala sobre isso. Era uma pequena vila no reino de Judá, a uns 16 quilômetros de Jerusalém. Embora Amós fosse do reino do sul, ele exerceu seu ministério profético no reino do norte. Nós vimos aqui que após Salomão houve a divisão de Israel, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá.
Então ele exerceu, embora sendo de Judá, ele exerceu o seu chamado profético no Reino do Norte, lá por volta de 750 anos antes de Cristo, na época que quem governava era o rei Jeroboão II, ou seja, filho, né, Jeroboão I. Amós vivia no campo, era boiadeiro, cultivador de sicômoros. O que é um sicômoro? Sicômoro é uma árvore cujo fruto é uma espécie de figo selvagem. É a mesma árvore lá que Zaqueu ele sobe para se encontrar, para ver Jesus, e Jesus o chama para ele descer, né, que é relatado no Evangelho. Ele tinha uma vida simples e conhecia muito bem a situação política de sua época. Lendo o capítulo 3, versículo 3 ao 8, percebemos o seu chamado profético. Foi muito forte e contundente. Injustiças diversas no reino de Israel seriam denunciadas pelo profeta. O versículo 4 fala: como o leão ruge, causando pavor. As palavras vindas do Senhor estremeceriam as estruturas pecaminosas que estavam em Israel. Então, Israel, o Reino do Norte, vivia uma situação de completo distanciamento de Deus. E nesse momento da situação política, econômica e espiritual de Israel, Deus levanta o profeta para denunciar o pecado. O profeta de Deus, ele denuncia o pecado. Todos os profetas da Bíblia, eles denunciam o pecado do povo e denunciam o pecado dos governantes. Eles não fazem politicagem, como infelizmente hoje alguns pastores e pastoras e líderes religiosos fazem. Politicagem. Atrás de interesses outros, atrás de interesses políticos, atrás de N situações, acabam, né, ao invés de denunciar o pecado, de falar a verdade, acabam se aliando e formando uma aliança muito estranha entre as suas denominações e o poder e os políticos que estão aí. Então, ele nesse livro de Amós, ele é chamado por Deus, e ele é capacitado por Deus para fazer um diagnóstico da situação da vida do povo e dos governantes. A percepção que ele teve quanto às ambiguidades, ou seja, as contradições que marcavam sua geração, provocou uma reação profética radical, profunda, de denúncia, de lamento e chamado à conversão. Deus levanta profetas no transcorrer da história bíblica e nos dias de hoje para levar o povo à conversão, chamar o povo à conversão. Conversão dos seus maus caminhos, de caminhos errados. Deus levanta profetas nos dias de hoje. E ele convoca o povo para ter uma nova postura e atitude com o anúncio do iminente, do verdadeiro juízo de Deus. Nosso Deus, ele é justo e ele exerce sua justiça de acordo com a realidade em que as pessoas estão buscando. Se as pessoas querem viver a vida conforme lhes é favorável, ao invés de buscar a vida como Deus espera que vivamos, virá o juízo. Não tenha dúvidas em relação a isso. Os lamentos de Amós e as denúncias de injustiça por esse declarado precisam continuar ecoando no nosso tempo por meio da igreja, a fim de que nossa sociedade acorde dessa apatia e liberte-se das amarras desgraçadas do conformismo e de todo engano que tem anestesiado muitas consciências, impedindo as pessoas de indignarem-se com as formas de injustiça social e lutar pelas mudanças necessárias. Amém? Os profetas da palavra do Senhor, e nos dias de hoje, eles têm que denunciar injustiças sociais, injustiças políticas e injustiças econômicas. O profeta que se cala diante de injustiça, ele não é um profeta de Deus, ou ainda não entendeu o que é ser um profeta de Deus. Tal como o profeta
também temos a missão, nós, Igreja de Cristo, temos a missão diante de nós. Assim como ele se indignou contra a injustiça promovida cruelmente, também somos chamados a lutar contra tudo que é contrário ao reino de Deus. Tudo que afronta o reino de Deus. Contra tudo que aniquila a paz e contribui para o aumento da opressão e indignidade da vida das pessoas. O profeta Amós deixa uma brecha de esperança para as transformações sociais, né? Mas elas surgem a partir do anúncio profético de uma nova vida oferecida por Deus. Nova vida que se manifesta primeiramente com mudanças de mente e coração, compromissadas não somente com Deus, mas com todas as pessoas. Buscar a Deus, que o profeta fala no capítulo 5, versículo 6, é voltar-se para Ele, voltar-se para Deus, é abraçar a prática da justiça, das misericórdias. Buscai a Deus, buscar o bem e não o mal, aborrecer o mal, amai o bem e estabelecer o juízo. Amós capítulo 5, versículo 4 e 6. São algumas atitudes que Deus deseja que a igreja, que nós, que somos a igreja de Cristo, façamos. Amém? O livro de Amós ele está cotado entre os 12 pequenos profetas. Não é pequenos em importância, pequenos pelo tamanho do livro. Livros razoavelmente curtos, compilados no final do Antigo Testamento. No ministério de Amós, Israel estava em um momento muito bom. Havia paz com a Síria, com os egípcios, já que não eram aquelas potências de outrora. Jeroboão era o rei, seu nome era bem visto nas nações vizinhas. Seria fácil ser profeta nesse contexto? Não. A situação era complexa. Vejamos. Primeiro, injustiça era evidente. Capítulo 3, versículo 10 de Amós. Injustiça em vários aspectos sociais, econômicos. Segundo, suborno nos tribunais era comum. Suborno nos tribunais, ou seja, quem tinha dinheiro tinha sua causa ganha. O pobre, o miserável, acabava sempre perdendo. Opressão aos pobres não causava incômodo, como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. O comércio era fraudulento, cada um dava o preço, roubavam nas medidas, nos pesos. A prostituição era vista como normal, ou seja, como nós vivemos no Brasil hoje. Tudo isso aqui é muito a cara do Brasil nos dias de hoje, né? Injustiça social, suborno nos tribunais, opressão dos pobres não causava incômodo, prostituição era vista como normal. Algumas pessoas com suas exigências e ambições levavam seus maridos a cometerem injustiças para satisfazer suas vontades. Então, injustiça para ganhar dinheiro, para ter recurso, e a esposa levava o marido para fazer coisa errada. A idolatria era tolerada, e o que era pior, o povo continuava fazendo seus cultos e queria que o Senhor os abençoasse. Vivemos assim no Brasil, idolatria, até mesmo dentro do meio dito cristão, idolatria por pastores, idolatria por cantores de gospel, idolatria, isso é idolatria. Fora a idolatria que nós já vemos aí por políticos, idolatria por misericórdia. Vivemos essa realidade no nosso país. O povo estava cada vez mais pobre e aparente progresso promovido por Jeroboão custava a vida e o suor das pessoas simples como Amós. As denúncias de Amós, quais foram elas? No capítulo 5, versículo 21 ao 17, encontra as denúncias de Amós sobre Israel. Quais foram elas? Versículo 21 e 23 fala: aborreço, desprezo as vossas festas, vossas assembleias solenes não tenho prazer, não me agradarei, não ouvirei as melodias das tuas liras. O culto solene estava sendo realizado, todavia seus corações estavam longe do Senhor. Situação semelhante é relatada por Isaías capítulo 29, versículo 13. Como nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão e vão para a igreja por uma questão de comodismo,
mas o coração das pessoas está em outro lugar. A mente está em outro lugar. Não vai para a igreja para ofertar a sua vida, não vai para a igreja para buscar a Deus. Vai por buscar prazeres, buscar sabe lá Deus mais o que. No versículo 22 fala: holocaustos não me agradarei, nem me atentarei para as vossas ofertas. As ofertas naquele tempo eram realizadas, porém sem o temor de Deus. As pessoas ofertavam por uma questão de rotina, nada mais, e não por uma questão de amor a Deus, de obediência, de querer ajudar o outro, de abençoar a casa do Senhor. A obediência que recebia oferta, né, era a mesma relatada lá em Samuel, né, quando ele diz, no capítulo 15, versículo 22 e 23, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra do que simplesmente ofertar, sabe, trazer o seu sacrifício de oferta. Capítulo 26 fala: vossa imagem e o vosso Deus estrela. O povo queria servir a mais de um Senhor, mas Deus não divide seu trono. Como hoje, as pessoas vão na igreja, mas buscam em horóscopo, buscam em adivinhações, ou buscam líderes que adivinham, completamente fora dos princípios bíblicos. Versículo 27 fala: por isso eu vos desterrarei. A causa das desgraças futuras vinha em consequência da desobediência evidente e o do não arrependimento. Amós 5, versículo 4 e 6. Note isso, note a seriedade disso. Não era de arrependimento, era remorso. Versículo 24. Antes corra o juízo como águas e a justiça como rio perene. Esse era o desejo de Deus. Agir com justiça era a condição primária de quem desejasse se chegar a Ele. O injusto, o iníquo, aquele que não age com igualdade, esse aborrece o Senhor. Amós criticou o sistema religioso injusto. A mensagem divina que o profeta trouxe a Israel era bem clara: chegou ao fim. E meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, como profeta na casa metodista e Marechal Hermes, eu declaro: chega, Igreja de Cristo, chegou ao fim, o tempo do Senhor. O tempo do Senhor chegou, está chegando, Jesus está voltando. Em nome de Jesus, chega de brincar de ser crente, chega de brincar de ser igreja. Eu falo isso de forma genérica, não especificamente na nossa igreja, mas as igrejas cristãs de um modo geral. Chega de ser crente só na igreja. Chega de ser evangélico somente na igreja. Esquece quando está em casa, esquece quando está no trabalho, esquece. Infelizmente, chega. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Javé tinha com certeza motivos muito fortes por trás dessa determinação e transgressão, a desordem social, a deturpação do culto, fruto de uma falsa segurança. As pessoas estavam seguras na economia, né, se colocando a sua segurança não em Deus, mas no bem-estar econômico que muitas delas possuíam, como muita gente hoje no nosso tempo. Quando tudo está bem na sua vida econômica, né, se esquece de Deus. Só se lembra de Deus quando o bicho pega, quando a situação se estreita. Tudo que foi denunciado por Amós não é assunto somente no século 8 a.C. Parece que a situação dos nossos dias estão sendo denunciadas pela boca do profeta. É algo real, é algo presente o que o profeta fala. Está no nosso dia a dia, na humanidade, na nossa sociedade. Diante da mensagem do livro de Amós, diante dessa mensagem, é preciso fazer uma pergunta extremamente importante, tanto para o nosso desenvolvimento, quanto da igreja que integramos. A nossa prática como homens e mulheres de Deus, a nossa prática cristã, especialmente o culto oferecido a Deus, tem sido compatíveis com os valores do reino de Deus?
Será que você tem oferecido um culto que agrada ao Senhor quando você vai para a igreja? A pergunta acima nos leva a refletir sobre nossa herança wesleyana, que, inspirada nas Escrituras, está fundamentada numa espiritualidade equilibrada e consiste em atos de piedade, ou seja, atos de piedade, oração, jejum, e atos de misericórdia, amor ao próximo, amor à vida do outro, cuidar do outro. A glorificação de Deus em nossos cultos deve se materializar com atos de justiça. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, nos ensinou a valorizar as crianças de rua, as pessoas encarceradas, gente faminta e injustiçada. Será que temos feito isso? Será que temos feito isso? Na nossa missão de denunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, não podemos deixar de lado, negligenciar a denúncia. A exemplo de Amós, é a denúncia de injustiça, de opressão, da maldade, da banalização do culto. Os cultos hoje viraram algo banal. Vamos fazer de qualquer jeito. Vamos fazer de qualquer maneira. Em nome de Jesus. Vale destacar que o culto tem por objetivo exaltar, adorar, agradar e reverenciar a Deus, e não as pessoas que dele participam. Se você vai para a igreja para agradar, meu irmão, você está indo com o objetivo, para ser agradado, você está indo com o objetivo errado. Nosso culto a Deus é para agradar a Ele, não é para agradar ao homem. Pastor, a liderança, seja ela qual for, que vai para a igreja com a perspectiva de agradar o homem, está com o objetivo completamente contrário à palavra do Senhor. O pastor que prega para agradar pessoas, ele está fora do centro da vontade do Senhor. Ele tem que pregar aquilo que Deus manda, e quando ele manda, é para que possamos cumprir a vontade dele. Amém? Concluindo, o que os problemas e desafios sociais têm a ver com você, meu irmão, minha irmã? Você talvez se pergunte. Com você, sua fé e o trabalho missionário desenvolvido pela igreja. A razão de ser dessa pergunta tem o objetivo de nos fazer refletir sobre a nossa prática de fé e o serviço que dela vem. A vida e o ministério profético de Amós se tornam uma inspiração essencial e profunda para o desenvolvimento da vida e missão da nossa comunidade de fé. Como somos parte integrante dela, é preciso entender que o ato de servir em amor, ato de servir em amor, primeiro a Deus e segundo ao nosso próximo, também, ao nosso próximo, aqueles principalmente que sofrem injustiça, é uma oportunidade para exercitar a fé compatível com os nossos princípios éticos da palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Que o profeta, que esse livro do profeta nos inspire a sermos homens e mulheres de Deus melhores. Homens e mulheres que buscam refletir e fazer o ide e a vontade de Deus nesses tempos. Amém? Senhor Deus, quero orar agora. Senhor Deus, querido e amado Pai, louvado seja o Teu nome. Eu te agradeço, Deus, por mais esse dia, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua casa, em Tua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora fala o coração e a vida do Teu filho e da Tua filha e abençoe, Senhor, que essas palavras possam gerar, em nome de Jesus, um avivamento espiritual na Tua igreja, em todo aquele que está assistindo esse vídeo, que gere cura, que gere bênção, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e muito obrigado, Pai, pelas Tuas palavras. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Até a próxima.